é a linha do tempo do processo trabalhista? Quer entender? Parece muito difícil. Se o advogado não consegue te explicar, então fique comigo que eu vou te explicar depois da vinheta. Olá, meus queridos. Eu sou a Jade, advogada especialista em Direito do Trabalho, mas atendo aí todos os trabalhadores, todo tipo de profissão, desde que esse trabalhador se adeque com os valores que eu tenho dentro do meu escritório. Então, liberdade, nada de burocracia, educação, enfim. Bom, aqui no Jade Advocacia eu trago informações relevantes para vocês, trabalhadores, e hoje eu vim explicar como que funciona o processo trabalhista, mas não naquela linguagem difícil, eu vim explicar aqui, na linguagem do povo, entendeu? E é para vocês entenderem mesmo. De repente, se você quer entrar com o processo trabalhista, você já vai entender. Se você não quer entrar, você já entrou, entendeu onde está o seu processo, o que está acontecendo, de uma forma rápida, né? E aí, com certeza, vão ficar dúvidas. Vocês deixem aqui nos comentários que a gente faz outros vídeos para trazer mais informações. Ah, e óbvio, se inscreva no meu canal e deixa o seu like para que a gente cresça juntos, tá bom? Bom, o processo ele começa com a petição inicial. O que é a petição inicial? É um documento em que o seu advogado, depois de coletar todas as informações do seu caso, vai escrever lá o que acontecia. Vai dizer para o juiz, ó, o fulano de tal estava doente, o fulano de tal fazia hora extra e não recebia. Tudo tem que estar na petição inicial, inclusive os documentos, senão vai dar ruim. Porque existe um momento certo para a gente fazer as alegações necessárias e juntar os documentos. Se o advogado perder esse prazo, depois pode juntar um documento novo? Até pode, mas é essa a questão, tem que ser um documento novo. Um documento que você não tinha acesso ali quando decidiu ingressar com o processo. Entrou com a petição inicial, no seu processo vai ser marcada uma audiência. Nessa audiência pode ser para tentar uma conciliação, um acordo, ou para já ouvir as suas testemunhas. Tudo depende se no seu processo tem um pedido de perícia ou não. E também depende como cada juiz atua. Tem juiz que prefere marcar sempre uma primeira audiência para tentar um acordo. Tem juiz que prefere marcar uma audiência una, ou seja, una, o próprio nome diz, né? Una, de unir tudo. Então, na audiência una já vai ouvir todo mundo, já vai tentar acordo. Entende? Só se marcar uma perícia que pode ser que a audiência una seja desmembrada, ou seja, vai ter uma outra audiência para ouvir as suas testemunhas. Se você estava doente ou tinha contato com um agente insalubre, um agente perigoso, provavelmente no seu processo vai ter uma perícia para que o juiz mande o processo para um perito, né, um técnico especialista em questões que o juiz não é especialista, para dizer se você tinha direito ao reconhecimento da doença do trabalho, um adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade, certo? Depois que aconteceu a audiência, aconteceu a perícia, vai sair uma decisão do juiz. Então, o juiz vai fazer um documento falando: o fulano de tal tem direito a horas extras, tem direito à doença, tem direito ao adicional de insalubridade, e vai expor ali os motivos do porquê você tem direito. Então, ele vai analisar o que as testemunhas falaram, vai analisar a documentação que o seu advogado juntou para dar, então, a sentença, que é a primeira decisão no seu processo. Dessa sentença, tanto a parte contrária quanto você, trabalhador, pode recorrer. Então, você tem direito de virar para outros juízes, né? Isso está previsto na Constituição Federal. Você tem direito de virar para outro juiz e falar: olha, essa decisão está errada, o juiz não observou isso, isso e aquilo. E aí o seu advogado, então, vai fazer um recurso, que se chama recurso ordinário, para que uma turma de juízes, então não vai ser só mais um juiz, mas vários juízes, acho que 3, mais, enfim, né, mais de um juiz, decida sobre o seu caso, para dizer, né, se você tinha realmente, se o juiz lá de trás analisou os fatos de uma forma errada ou não. Depois dessa fase, ainda tem direito a mais um recurso, que é o recurso de revista. Só que o recurso de revista, ele vai lá para o TST, que é como se fosse assim, né, genericamente, falando muito genericamente, o STF da Justiça do Trabalho. O TST, ele só vai analisar se a lei foi cumprida ou não. Ele não vai analisar se você teve contato com adicional com periculosidade lá atrás ou não. Ele não vai analisar se o fulano que trabalhava com você fazia a mesma atividade que você ou não e você tem direito à equiparação salarial. Ele não vai olhar nada disso. Ele só vai olhar lá para a lei, cara crachá. Ah, a lei foi cumprida? Lei não foi cumprida. Ah, por que foi cumprida? Por que não foi cumprida? Então, é muito difícil fazer um recurso de revista reverter uma decisão, tá? Então, quando vai para o TST, já é um caso mais complicado. E, geralmente, as empresas recorrem até o TST. Elas vão até o fim.
Finalizando, né? Então não cabendo mais recursos, porque no TST cabem alguns outros recursos, mas que é uma questão, né, mais complexa, enfim, aqui não caberia trazer. Só para você entender que o seu processo pode estar lá no TST e lá demora mesmo, porque tem questões mais complexas a serem analisadas. Voltando o seu processo lá de Brasília, no TST, vai vir para a fase de cálculos. Então, você tem que apresentar os cálculos do que você considera que ganhou, né? Ou a empresa, se você perdeu tudo e às vezes tem honorários a pagar. É raro, mas às vezes, né? Pode acontecer. Então vem para a fase do quê? De ganhar o dinheiro, de transformar o que você ganhou em dinheiro. Às vezes nessa fase também é demorada. Por que é demorada? Porque também cabe recurso dentro dessa fase. A empresa pode virar e falar: esses cálculos estão errados. O cálculo que o juiz homologou, ou seja, o cálculo que o juiz falou que estava certo, está errado. Estou recorrendo disso, tá? Então, basicamente, essas são as fases do processo. A fase inicial, a fase recursal e a fase da execução, que é onde a gente tenta achar os bens da empresa, bloquear valores, né? É a fase de realmente ir atrás do dinheiro. E acontece que o processo trabalhista demora muito, né? Passa por todas essas fases. Às vezes chega lá na última fase, na fase da execução, não acha nada na conta da empresa. Então, o advogado tem que ser bem estratégico para, às vezes, para colocar todo mundo que precisa ali no polo passivo, todas as empresas possíveis, e além de colocar todas as empresas possíveis, prestar atenção para que, se for necessário, estrategicamente, fazer algo que se chama execução provisória. Então, antes de acabar o processo, né, de acabar todos os recursos no processo, o advogado já pode começar a executar lá atrás, falando: ó, já quero garantir o que o meu cliente tem direito aqui. Pode ser que a decisão mude? Pode ser que a decisão mude, mas esse dinheiro vai ficar preso aqui no processo. Antes de acabar, né, todos os recursos, não tem como o dinheiro sair do processo, mas é uma possibilidade para que a gente não perca, não caia no famoso ganha, mas não leva. Chega lá no final, não leva nada, né? Então, queridos, essa é uma linha do tempo básica do processo trabalhista. Se você ficou com dúvida, deixa o seu comentário. Se você quer que eu conte mais sobre o processo trabalhista também, né, nessa linguagem sem juridiquês, também deixa aqui o seu comentário que eu vou ler e fica como sugestão para um próximo vídeo, tá bom? Então é isso, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Até um próximo vídeo. Um beijo da Jade.